Assunto sério, né, galera? Olha aí, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, detalhou as denúncias de suposta importunação sexual que levaram à demissão aí do Silvio Almeida, ex-titular da pasta de Direitos Humanos, né, cara? Em entrevista, a Aniele disse que o Silvio Almeida sempre foi desrespeitoso e esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Vamos lá, para falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. Dai, a Aniele acabou saindo numa entrevista na capa da Veja e tudo mais, e por ali parece que ela realmente explicitou o que estava acontecendo, né? Sim, além da entrevista para a Veja, ela também já tinha deixado, né, evidenciado que iria falar mais sobre isso, e também ela deu uma entrevista para o Fantástico, né, ela esteve no Fantástico conversando sobre algumas questões que aconteceram, inclusive como foi essa relação, que tipo de relação ela tinha com o Silvio Almeida. Para quem não lembra, acho que é bom a gente fazer uma recapitulação, que é o seguinte, né, os ministros, né, trabalharam juntos e houve uma denúncia do Me Too de que o Silvio Almeida teria assediado algumas mulheres, e uma dessas mulheres, e foi a única pessoa que teve o nome divulgado, foi a Aniele Franco. Na denúncia do Me Too, inclusive, a gente chegou a falar aqui no Meteoro sobre o caso, e é um questionamento que a gente traz, que é justamente esse. Por mais que ela fosse uma ministra, mas ela também era uma vítima, né? Se ela estava denunciando, se existia uma denúncia para o Me Too, ela também estava na posição de vítima. Então, por que o nome dela também não foi preservado? É que chegou a falar sobre essas questões, dessas relações que aconteceram. No entanto, aí exatamente esse momento, mais ou menos um mês depois do que aconteceu, a Aniele, ela falou sobre o assunto. Não que ela precisasse, mas ela, né, escolheu um momento e conseguiu falar sobre o assunto, que também é um momento é um assunto muito delicado, né, uma violência, você precisa revitimizar, né, aquela pessoa que está falando sobre isso. Então, foi nesse momento que a Aniele resolveu dar essa entrevista para o Fantástico, depois de um mês do que aconteceu, e eu vou te pedir para colocar esse trechinho, a gente tem um trechinho aí. Eu te dei a minutagem errada, tá, Samara? Mas eu botei a correta aqui no chat privado que eu percebi agora, Tá. desse vídeo. Qual seria? 3h40, né? É o 3h40? Isso, por favor. Então tá Deu bom. 3h40, exatamente. Então e tá vamos assistir o que a Aniele fala sobre esse caso. Vamos lá. Tá na tela. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. O presidente Lula demite o ministro dos Direitos Humanos. Silvio Almeida está fora do governo após denúncias de assédio sexual. Como era a relação de vocês? Primeiro que a gente nunca teve nenhum tipo de relação antes da gente começar a trabalhar no mesmo governo. Esse é um ponto. Segundo, que a gente também nunca teve nenhum tipo de intimidade para que eu desse qualquer tipo de condição para ele fazer o que ele fez. Nenhuma. Existe uma coisa na nossa sociedade que a gente precisa diferenciar do que é você se aproximar ou cantar uma pessoa com respeito e você violentar, importunar e assediar uma pessoa. É bem diferente isso. E a gente precisa parar de normalizar quando alguma mulher fala que passou, sofreu alguma coisa desse tipo, da gente falar, mas ela não deu condição, mas será que não? Será nada. A vítima é a vítima. A palavra da mulher precisa valer. Quando é que a senhora percebeu que tinha alguma coisa errada nesse relacionamento? A gente sabe quando a pessoa vem de uma maneira ingênua ou de uma maneira respeitosa ou não. Sim, tinham diversas atitudes e momentos nos quais eu percebia e sentia maldade e sentia também outras intenções desrespeitosas. E quando você não dá e que você sabe que a verdade está com você, você sabe, você percebe, você sente o que a outra parte está fazendo. A demora na denúncia é muito comum nos casos de violência sexual. O ato de revelação nunca é um evento único, e sim um processo. Desculpa, eu tinha que ter parado aqui antes, Dai, mas eu não vou interromper aqui a fala da Marina Ganzaroli, eu vou deixar rolar, beleza? Beleza. Na maioria das vezes, esse processo sequer acontece. A maioria das mulheres nunca denuncia o estupro ou a violência sexual que sofreu. Mas quando uma mulher
rompe o silêncio e levanta a sua voz com muita coragem e com um altíssimo custo, em especial para ela inspira muitas mulheres a fazê-lo. Nossa, com certeza, cara. Nesse sentido, assim, né? Imagine, dentro das relações, mesmo sabendo sobre a questão do assédio, a relação de hipossuficiência era claríssima em relação à Aniele. A Aniele era muito hipossuficiente frente ao Silvio e frente ao governo. Tudo que ela poderia perder a partir de um escândalo desse, né? Dentro de outros governos, quem sabe, é notória, é visível, né, bicho? Então, sim, uma baita de uma coragem dela que, inclusive, né, acabou aí dando coragem para outras pessoas virem à frente e contar coisas que eram muito similares às dela, inclusive, né? Casos com o Silvio que eram muito similares, né? Tipo um modus operandi e tal. Exatamente. E a Aniele, ela chega a falar sobre como ela foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, e ela comenta que ela tinha ido antes, né? Ela lembrou justamente que ela tinha ido para falar sobre a irmã dela, que não é sobre a mesma sensação, mas que a forma, né, de ter que ir para a delegacia fez com que ela lembrasse de outros episódios, ter que falar o que passou, o que ela sofreu, também, né, tocou nesse lugar que é um lugar de violência, esse lugar de dor, mas eu também acho isso importante, eu acho importante pela posição, porque a Aniele está como uma ministra, está com um cargo de poder, que ela também consiga falar sobre isso, até para dar essa força, né, até para dar o exemplo para outras mulheres que talvez não consigam chegar nesse ponto. E também vale lembrar aí que ela passou muitos meses, né, segundo a denúncia, ela já tinha um certo tempo que tinha sofrido, né, que estava com essa relação já complicada, e ela foi aguentando por um bom tempo isso, justamente pelo que você fala, né, pelas pressões, pelo medo. E eu vou falar até como uma pessoa que já sofreu assédio. Às vezes você também literalmente cria uma paranoia, assim, mas será que eu não fiz alguma coisa errada? Será que eu não estou criando coisas na minha cabeça? Não deve acontecer isso, não deve ser assédio, deve ser outra coisa. E aí, talvez ela demorou também muito tempo para entender o que foi. Ela chegou... ela foi perguntar também, né, a Sônia Bride perguntou, que falou sobre uma das coisas que saiu na imprensa, que aconteceu do Silvio tocar embaixo, né, da Aniele por uma mesa durante uma reunião que aconteceu, e ela também falou sobre isso. Ela falou que é uma desculpa, desculpa, gente, foi o que ela falou sobre quando foi perguntada sobre isso, e a questão mesmo que ela traz é que em nenhum momento a relação dela com o Silvio Almeida foi uma relação uma relação apenas de colegas, uma relação tranquila, sempre foi uma relação que ela realmente identificou isso. E aí a Sônia perguntou justamente quanto tempo demorou, e ela fala que durou alguns meses, assim, mais de um ano, na verdade. Começa com falas e cantadas mal postas, eu diria, e vai escalando para um desrespeito pelo qual eu também não esperava, até a situação que mulher nenhuma precisa passar, merece passar ou deveria passar. Perfeito, cara. Então, isso confunde muito, né? Os caras vêm querer falar que, tipo assim, não, beleza, eu falei aquilo lá e ela não gostou, por isso tá me falando isso, né? Como se fosse uma questão de timing, né? Tipo assim, eu falei aquilo ali na hora errada, então, tipo assim, né? Fui inoportuno na cantada e por isso tô sendo mal interpretado. Tipo, não é isso, cara. É uma clareza, é um comportamento reiterado que causava um desconforto reiterado, né, cara? Exatamente, ela chega a dizer justamente isso, que inclusive ela imaginou que ele iria parar sozinho, e ele não parou, e ela também imaginou que quando ela falasse sobre o assédio, como ela estava se sentindo, que ela seria respeitada, o que também não aconteceu. E aí, justamente sobre isso, a Sônia Bride, ela comenta, e não foi respeitada, e ela disse, não, esse foi o último momento que eu tentei, quando de fato mais uma barreira é rompida, mais uma fala ou desrespeito acontece. E aí eu entendi que não tinha como, inclusive ela cita que ele era extremamente desrespeitoso, usava linguagens chulas, enfim. A entrevista tem uns 13 minutos, foi realmente um misto de desabafo, ela entendeu o momento, ela trouxe tudo isso, e eu fico com aquela sensação de tristeza, eu falo não enquanto jornalista, mas enquanto uma pessoa que é ligada aos direitos humanos, que é ligada, que entende academicamente todo o trabalho do Silvio Almeida, eu fico com uma sensação de tristeza, sabe? Porque a gente, não estou dizendo, não deusava o Silvio Almeida, mas a gente tem uma lógica ali de que a prática
E o respeito tem que ser minimamente condizente com a trajetória da pessoa, né? E cada dia mais a gente compreende, percebe que a pessoa, ela falar sobre direitos humanos como ele falava, ter uma postura que ele tinha, isso não significa necessariamente, de acordo com as denúncias, né, que chegam, de que essa pessoa, que o discurso está ali condizente com a prática, né? Infelizmente a gente tem isso. Mas vale lembrar que existe uma investigação em curso, a gente tem a Aniele, tem as denúncias, inclusive não só da Aniele, outras pessoas também, né, outras vítimas também surgiram, né, a gente já tem aí 7 mulheres que denunciaram o Silvio Almeida por um tipo de importunação sexual, assédio. Então, é isso, né? A gente, infelizmente, precisou passar por isso. Inclusive, também é uma mancha para o governo do PT. O Silvio Almeida era um nome muito forte dentro dessa gestão, desse governo. E a gente tem essa perda, mas também que bom que a gente tem outros nomes, mulheres fortes, e que a gente tem um governo que acolheu a denúncia de uma mulher e, né, blindou essa mulher de certa forma. E a gente espera que isso continue, né? Que não seja aquele negócio de vamos deixar a poeira baixar e depois a gente vê como é que a gente faz para não ter um desconforto maior. Inclusive, também colocando uma outra mulher negra no posto do Silvio Almeida, né, que é a Macaé Evaristo, que vem fazer um trabalho, dando Macaé maravilhosa, né? E ela já tem um trabalho, uma luta, e a gente espera, de fato, que o trabalho continue. Justamente. Que a gente tenha, de fato, uma mudança, né, nessas estruturas de violência. Cara, então, tipo assim, num primeiro momento, acho que até a pessoa pode sofrer... dentro de um lance meio que de sofrer pelo Silvio, porque imaginava que o Silvio tinha um grande futuro e tudo mais, mas o luto mesmo é pela luta, tá ligado? Pela luta do Ministério dos Direitos Humanos, que se não fosse, cara, uma mulher do quilate de Macaé Evaristo, ia ter sofrido muito, entendeu? Porque essa foi a nossa grande bandeira durante a eleição contra o Inominável, né? A gente se colocou nesse lugar, no lugar da não violência, no lugar da superação da violência, ainda mais da violência política, né, cara? E então, num primeiro momento, pode parecer que a galera ficou triste com o Silvio, a galera ficou decepcionada, né, com o Silvio de Almeida, mas acho que a grande perda, na verdade, era em relação à luta. Com a Macaé Evaristo chegando, acho que, deu uma remendada tranquila, mas eu concordo, cara, que a gente tem que ser meio que iconoclasta mesmo. A gente tem que ir atrás da luta, do motivo, né? Não da pessoa que tá ali mandando a mensagem, né? Que tá ali na frente dessas coisas, né? A gente é falho, no caso dele ali, a gente se decepcionou muito, mas o Ministério de Direitos Humanos é um exemplo de ministério, cara, que tem que se fortalecer cada vez mais. Então, eu acho que com essa ação, quem sabe, a Aniele tenha cumprido o maior propósito de tudo, que é fortalecer ainda mais os direitos humanos, não diminuí-los, né? Em face do que toda a direita vai vir falar, né? Nas próximas eleições, isso vai ser usado, né, por muitos anos, né? A direita vai colocar o Slipknot ali no pescoço do Silvio e vai pedir pra gente puxar a corda, né? E a real é essa, né, cara? Que o que interessa é a luta. Não interessa muito pouco as pessoas. O que interessa mesmo é a luta, são os motivos, são os ideais, é isso que nos diferenciam deles. Pode crer? Tamo junto. Estive aqui com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela aqui em Daiane J. Oliveira. Também em Oguahiro. E não esqueça da ficha técnica do Meteoro Brasil. Isso aqui, galera, só de alto quilate. Gente boa, moçada. Vamos nessa, que esses aqui merecem o seu salve. Falou? Eu sigo todos eles.